Ore pelas pessoas, estenda a sua mão. Você é sacerdócio real, raça eleita, povo escolhido. Você foi cheio do Espírito Santo. Você é uma autoridade de Deus nessa terra. Coloque a mão sobre as pessoas, ore pelas pessoas. O diabo tem roubado isso da igreja, o diabo tem roubado isso dos servos do Senhor, o que? Essa autoridade. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para contar para vocês coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no nosso meio, nesse começo de ano, mais precisamente os quatro primeiros dias do ano, que nós na nossa igreja chamamos de primícias, que são os primeiros dias onde a gente entrega e está com o Senhor nesses primeiros dias do ano. E aconteceram algumas coisas bem interessantes durante a primícias, eu vou relatar tudo aqui para vocês, mas eu gostaria de começar lendo um versículo que está em Atos 20, 35, que diz o seguinte, ó: recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então fica essa palavra aqui para a gente dar o início a esse vídeo. Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Os dias que antecederam a primícia foi 1, 2, 3 e 4 de janeiro, né, os 4 primeiros dias do ano. E antes disso, eu comecei a separar algumas coisas que eu tinha aqui na minha casa, que eu falei, bom, eu preciso abençoar alguém com essas coisas boas, obviamente, são coisas que eu usaria, né, a gente tem a cultura de abençoar as pessoas com coisa, pelo menos dentro da minha casa, com coisas que possa abençoar outras pessoas e coisas que nós usaríamos. Não roupa furada, né, sapato gasto, nada disso. Então eu tinha um par de sapato aqui que eu tinha usado uma única vez, que eu fui em um casamento. Inclusive o sapato ele vinha com 2 cordões, eu acabei nem trocando o cordão dele. O cordão inteiro, o segundo cordão estava inteiro ali, né, intacto. E um tênis que eu ganhei, que eu usei acho que umas 5 vezes e também estava na caixa ainda, os 2 pares de sapato. Contactei 2 pessoas, eu tirei foto, obviamente, né? Mandei para as pessoas, eu disse, olha, o Senhor colocou isso no meu coração em te abençoar. Caso você não queira, obviamente, é compreensível, você fica à vontade para dizer não, mas a partir do momento também que eu te der isso, se você quiser dar para outra pessoa, abençoar outra pessoa, de repente Deus coloca alguém no seu coração, pô, eu queria dar algo para a pessoa, ganhei, não serve para mim, então eu posso dar para aquela pessoa que eu estava pensando em abençoar a vida dela de alguma forma. Entrei em contato com as pessoas super agradeceram, ficaram super felizes, né, com esses pares de sapato que eu acabei dando para as pessoas. E qual foi a minha mentalidade? Aqui nas primícias, o que acontece? As pessoas têm a tendência de levar e abençoar a vida das pessoas com alguma coisa, com um presente, com algo pessoal, ou compra. Tem gente que já deu a casa, deu o carro, né? Várias coisas, uma coisa assim maravilhosa. Não é pelo produto, mas sim é o ato de você se desprender de algo. Então, eu pensei, bom, Senhor, eu gostaria de poder fazer algo por alguém para que eu pudesse receber do Senhor, não algo físico, não algo material, mas algo espiritual. Deus não é um Deus de troca, não é um Deus de barganha. Então eu pensei, bom, eu vou abençoar a vida de alguém. Se o Senhor achar que a minha vida pode ser abençoada de alguma forma, amém. Eu espero receber algo espiritual, uma carga espiritual da parte do Senhor, sabe? E diante do Senhor, isso foi a minha intenção realmente, não foi uma intenção de ter algo físico, mas poder receber algo do Senhor. E por isso eu comecei com esse versículo de Atos 20, 35, onde Jesus, são as palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Beleza, até aí tudo bem, veio o primeiro dia, eu tinha falado para uma pessoa que eu conheci, um amigo, o Danilo, eu falei, olha, vamos ter esses dias lá na igreja, vou estar lá, vou lá, tal, ok? No primeiro dia do evento, eu estou entrando na igreja, eu passei por trás, assim, pelo fundo da igreja, para ir num local onde a gente tem a tendência de acabar sentando ali, eu, a Sara, minha esposa, a Isabela e a Olivia, nós sentamos, eu passei por trás, eu vi o Danilo, vi que tinha o Danilo, vi que tinha mais 2 pessoas ao lado dele, e não me atentei a mais nada. Na verdade, eu vi o Danilo, porque era o único que eu conhecia ali daquelas pessoas, né? Fui e sentei no meu lugar, e aí começou o louvor, aí no meio do louvor o Senhor colocou no meu coração assim,
volte lá e ore pela pessoa que está ao lado do Danilo. Eu falei, poxa, mas né, isso é coisa da minha cabeça, eu vou voltar a falar sobre isso depois. Pô, será que isso é coisa da minha cabeça? Vou, não vou, né? Já aconteceram outras coisas, outras histórias assim comigo também, e a minha intenção é voltar e relatar isso aqui também. E aí eu falei, poxa, vou lá, não vou, né? Quando trocou a música, me deu um calor, algo assim. Falei, tá bom, eu vou lá, deixa eu ir lá ver o que o Senhor quer, né? Geralmente a gente não quer fazer aquilo que Deus manda, porque pelo cuidado, né, com as outras pessoas, para não difamar o nome do Senhor, né? Porque a gente tem a tendência de ter um cuidado com aquilo que é voltado à palavra do Senhor, mas fui lá, cheguei, cumprimentei o Danilo, oi Danilo, tudo bem e tal. Aí o Danilo falou, esse é meu amigo, o William, eu posso orar por você? Ele, pode e tal. O Danilo deu um passo para trás e o Senhor colocou no meu coração, coloque a mão direita do lado, acima da orelha dele, do lado esquerdo da cabeça dele. Você ora em línguas? Ele falou, oro. Eu falei, então começa a orar. Eu vou abrir um parêntese aqui. Gente, eu conheço muita gente que já orou em línguas, já teve várias experiências com isso, e eu não sei o que aconteceu na vida das pessoas. As pessoas, elas deixaram de acreditar sobre o poder da oração em línguas. Muita gente, mas se não tiver alguém para interpretar, como diz a palavra, gente, isso é algo sobrenatural, é algo que Deus faz, é lindo, é um dom que o Senhor liberou sobre a vida das pessoas. Você que ora em línguas, ore em línguas, porque quando você ora em línguas, você é edificado. A própria palavra fala isso, que aquele que ora em línguas é edificado, né? Porque são palavras que o próprio inimigo não entende, mas Deus entende. O Senhor me dá a interpretação de línguas quando Deus está falando alguma coisa com alguém, usando uma pessoa para falar com alguém. O Senhor já me deu várias interpretações dessas línguas e eu entendo aquilo que está sendo dito. Até minhas filhas falaram, mas o que você ouve? Você ouve uma tradução? Eu não sei explicar. Eu sinto nessa região aqui, aquilo que Deus está falando com a pessoa, e aí algumas vezes eu já cheguei a interpretar aquilo que Deus estava dizendo para aquela pessoa. Fecha o parêntese aqui. Falei para ele, William, então se você ora em línguas, comece a orar. Fui lá e coloquei a minha mão direita em cima da orelha dele, do lado esquerdo da cabeça dele, e comecei a orar por ele. E a minha oração foi simples e rápida. Todo o sangue da cabeça do William volte a correr de uma maneira normal e natural, desde o fundo do olho, passando pela lateral do cérebro dele, dando a volta na cabeça dele e colocando todo o sistema dele circulatório em estado normal. Em nome de Jesus. Amém. Virei, saí andando e fui embora. Aí eu encontrei o William e o Danilo na porta do banheiro no final do culto. O William falou assim, olha, realmente aquela oração que você fez por mim, a minha esposa já recebeu uma palavra falando sobre essa dificuldade que eu tenho e tal. Aí eu falei pro Danilo, no outro dia, Danilo, e aí, como é que tá o William, né? Como é que foi? Pede para ele me contar, né, o que aconteceu. É bom para edificar a minha fé, né? Edificar a fé, né, do próprio Danilo, amigo dele que estava ali. Isso é bom, que fortalece a nossa fé. Aí o William mandou um áudio dizendo, eu tenho uma dor de cabeça, eu tinha, né, em nome de Jesus. Vamos declarar a palavra. Eu tinha uma dor de cabeça que ela começava no fundo do olho, ela dava a volta pela minha cabeça, e todas as vezes que essa dor de cabeça vinha, são 2 ou 3 meses de dor de cabeça insuportável. Aí eu corro tomar um banho quente para poder aliviar um pouco dessa pressão na minha cabeça, porque eu percebo que o banho quente dá uma amenizada, o banho quente ele dá uma estabilizada um pouco nessa pressão que eu sinto na minha cabeça. E o Danilo chegou até a mandar esse áudio para mim, eu ouvi o áudio e eu fiquei assim, poxa, glória a Deus, né, por isso, né? Porque eu fui lá e pude ser usado por Deus, e a gente tem a tendência de reprimir isso, né? Então, uma das coisas que eu quero colocar, eu vou contar o que aconteceu no último dia também. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui para você é, ore pelas pessoas, estenda a sua mão, você é sacerdócio real, raça eleita, povo escolhido, você foi cheio do Espírito Santo, você é uma autoridade de Deus nessa terra. Coloque a mão sobre as pessoas, ore pelas pessoas. O diabo tem roubado isso da igreja, o diabo tem roubado isso dos servos do Senhor, o que? Essa autoridade. Tem muita gente falando, você não tem autoridade para pôr a mão sobre a vida de uma pessoa, você não é um ungido, você não é um pastor levantado, você não é ninguém, como eu não sou ninguém. E pode ter uma pessoa ali que assim que eu acabei de sair e tá olhando pela oração que eu fiz pelo William, o Senhor falou no meu coração, ele ia ter um aneurisma, ele ia morrer.
Então levanta a mão, levanta a voz que você foi chamado para isso. Você é uma voz no deserto de alguém. Seja um libertador, seja um pontífice, crie pontes entre as pessoas e Deus. Seja uma voz profética, mano, uma nação. Seja uma voz profética, porque a palavra fala que a natureza anseia pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Essa é uma palavra que está na Bíblia. Ore a Bíblia sobre a vida da pessoa. Ore com autoridade. Deixa o Senhor fazer na vida da pessoa aquilo que Deus colocou no teu coração. Em o nome de Jesus, levanta e anda, estenda a mão, diga, Talita cumi, o William cumi. Eu orei outro dia também, no segundo dia eu orei pela filha de um amigo nosso do GP, eu peguei nas mãozinhas dela, Isabelle cumi, em nome de Jesus. Sabe, deixa Deus te usar de uma maneira poderosa. Seja ousado. Seja ousado. Você quer saber quando é Deus falando? Quando a tua carne não quer fazer, quando Deus te dá uma palavra para você orar por alguém e você fica naquela situação. Ah, mas é coisa da minha carne. Ah, mas o que vão falar? Ah, mas o pastor vai ver que eu levantei. Não estou dizendo para você ir contra o seu pastor, contra os seus líderes. Não é isso. Mas o diabo imprime essas falsas sensações no nosso coração e quando a gente se baseia a nossa vida olhando naquilo que acham, o que pensam, o que vão dizer a nosso respeito, nós vamos deixar de viver a plenitude daquilo que foi escrito desde a eternidade, como está no Salmo 139. O Senhor, antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já escreveu a nossa história. Acesse esses lugares, acesse esse ambiente, seja ousado, deixe Deus te usar de uma maneira soberana e poderosa nessa terra, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo. Eu vou continuar falando aqui de um outro testemunho que aconteceu dentro da igreja. Orei pelo William, orei pela filha do nosso irmão e no último dia tinha uma pessoa lá dentro da igreja, o filho atentou contra a própria vida. Eu vou evitar falar aqui por causa das palavras do algoritmo, né? O jovem atentou contra a sua vida pulando de um determinado lugar e aí uma irmã me mandou uma mensagem no telefone: Rogério, a mãe do menino tá aqui, vem aqui e tal. Aí o líder do grupo pequeno, o casador, ele disse assim: Rogério, ela tá aqui. Aí eu corri lá, falei: onde vocês estão? Ele falou: estamos aqui do lado da câmera e tal. Eu corri lá. Quando eu cheguei lá, o casador botou a mão no meu ombro, olhou para mim e falou assim: ore por ela, profetize. Eu não tinha uma palavra para dar para aquela mulher da maneira como Deus me deu em relação ao William, mas eu fui lá, eu botei a mão naquela mãe, eu orei por aquela mãe, porque Jesus orou por muitas pessoas por compaixão. E a gente tem compaixão porque nós temos orado todos os dias pela vida desse menino. Ele vai sair do hospital, ele já saiu da UTI, ele está no quarto e ele vai para a casa dele, ele vai escrever um livro sobre a história do qual ele está passando. Eu botei a mão sobre aquela mãe, eu orei, eu não tinha uma palavra de Deus, porque o Senhor não havia falado comigo em relação àquela situação naquele momento, mas eu orei a palavra sobre a vida dela. Eu declarei a palavra de Deus sobre a vida daquela família. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você tenha essa sensação de você poder orar pelas pessoas. Faça a sua parte, que quem vai fazer um milagre é Deus, não serei eu nem você. Tenha essa sensibilidade de orar pelas pessoas. Seja ousado, meu irmão. Como diz em 2 Pedro, eu vou ler aqui, eu deixei até marcado para a gente poder. Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu irmão e minha irmã, seja ousado em orar a palavra. Ore a palavra, sabe? Deixa de pensar naquilo que podem dizer a seu respeito. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então deixa de olhar, deixa de criticar, deixa de falar mal da vida do outro. Seja um santo você, seja uma pessoa ousada, seja você uma pessoa de autoridade, sabe? A gente precisa parar com esse negócio de criticar a vida do irmão, criticar a vida do pastor, criticar a vida... Porque aí é a igreja atacando a igreja. A gente tem que deixar essa posição de lado, porque a parede é preta, porque a luz é azul, porque o pastor prega de terno, porque o pastor prega de camiseta e boné. Gente, vamos declarar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, sabe? A palavra que liberta.
Sabe, nós precisamos ser libertadores, libertar aquele que está preso no vício, aquele que está preso numa depressão, numa cadeira de rodas, em alguma situação que tem mantido o povo preso. E nós somos a luz do mundo e temos que ser o sal dessa terra, em nome de Jesus. Voltando a falar dos dois testemunhos. Quando eu acabei de orar pela mãe do menino, eu mandei essa parte da história para o casador. Eu falei assim para ele, olha o que aconteceu no primeiro dia. Aí ele falou assim, Rogério, esteja atento aos detalhes. Você orou no primeiro dia pelo William, por uma dificuldade que ele tem na cabeça, no cérebro. Você orou no último dia pela mãe do menino, que hoje ele está parado lá naquele lugar por causa da pancada na cabeça que ele sofreu, e ele está com um problema no cérebro, é isso que está travando ele. Então você orou pela cabeça de um, você orou pela cabeça de outro. Então esteja atento aos detalhes, olha como Deus tem trabalhado através da sua vida. Hoje é terça-feira e isso aconteceu na semana passada. Hoje, terça-feira, eu estou com as minhas filhas no parque. Tinha um senhor de cadeira de roda naqueles aparelhos que eles... para idoso, para fazer musculação e tal. Tinha um senhor na cadeira de roda ali, as meninas falaram para mim, vamos ali naquele lugar, tal, mexer naqueles aparelhos, vamos. Chegamos lá, aí aquele senhor veio até mim, uma cadeira de roda elétrica tal, começamos a conversar, ele contou um pouco que ele foi parar na cadeira de rodas por causa de uma dificuldade que ele teve na vida, não falou muito. Eu falei para ele, seu Adir, eu posso orar pelo senhor? Sentei no mesmo, um pouco abaixo do nível que ele estava sentado na cadeira de rodas, peguei na mão dele, orei por ele e eu tinha contado o testemunho sobre o William para ele. Ele falou assim para mim, Rogério, você percebeu que você orou segurando a minha mão esquerda e você veio orar comigo do lado esquerdo, o mesmo lado que você orou pela outra pessoa? Então, meu irmão, seja ousado, manifeste o poder e o nome do Senhor Jesus nessa terra. Deixa o Senhor te usar de uma maneira sobrenatural e poderosa. Amém? Eu gostaria de pedir para você agora um favor, que você pudesse dar esse primeiro passo de ousadia, curtindo esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo, se inscrevendo aqui no canal, isso nos ajuda e muito. E eu gostaria de fazer uma oração por você nesse momento. Você que às vezes Deus tem falado com você e você tem segurado por vergonha, por medo, por achismo, por aquilo que você poderia estar fazendo, por aquilo que você foi chamado para fazer e você não tem feito. Então eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Pai, que o Senhor se declarasse, se mostrasse para elas de uma maneira sobrenatural e elas entendessem quando é a mente delas e quando é o Senhor chamando, Deus. Que essas pessoas elas possam acessar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já escreveu sobre a vida delas desde a eternidade. Quando o Senhor viu cada um de nós, Deus, e ainda informe, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estender as Tuas mãos e ativar os ministérios, Senhor, das pessoas que estão assistindo esse conteúdo agora, esse material agora. Pai, que o Senhor possa, Deus, abrir as portas do céu e derramar, Deus, dons sem medida, Pai, sobre todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Deus. Que o Senhor guarde cada um com o Teu sangue, Deus. Que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de cada um, Pai. E cada um aqui possa manifestar o Teu reino. Porque a glória e o domínio e o louvor é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu quero pedir que você possa compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra, com alguém que precisa ouvir um testemunho como esse. Eu vou trazer outras experiências que eu tive aqui, o Senhor colocou no meu coração, e começar a expor essas experiências para ativar algumas pessoas, alguns ministérios que às vezes estão sentados atrás da mesa, estão na cadeira quietinho, mas Deus vai te pegar e você vai começar a cumprir aquilo para o que você e eu fomos chamados. Amém? Em nome de Jesus, fica com essa palavra.